No último domingo que se passou, recebemos aqui a homenagem dos irmãos da igreja pelos 39 anos que estamos na liderança ou na direção desse querido rebanho aqui em Vila Pires. De coração, agradecemos a todos os irmãos que prepararam aquela singela homenagem, não é? E hoje em todas as igrejas batistas, algumas pela manhã, outras no culto da noite, estão homenageando os seus pastores. Eu quero ligeiramente, não tomando muito tempo dos irmãos, refletir sobre uma chamada especial. Eu me lembro que foi num sábado, dia 6 de julho de 87, que eu tomei posse, e na semana seguinte, ou seja, no domingo, como hoje, era o dia do pastor, e para minha surpresa, domingo, no dia do pastor, de madrugada, eu creio que entre umas 5 horas, 5:30 da manhã, um grupo de irmãos da igreja aqui se postaram na rua em frente à nossa casa, e nós ainda estávamos dormindo, eu mais Ivone, Joyce, e fizeram uma linda serenata, né? E foi um momento assim inesquecível, nunca me esqueci. Depois acho que aconteceu outra, mais uma outra, mas depois foi ficando raro. Hoje não teve serenata lá. É assim mesmo, né? É assim mesmo, o tempo vai mudando, as pessoas também vão mudando nos seus costumes, mas nós agradecemos o cuidado que a igreja tem demonstrado para conosco todo esse tempo, né? O pastor, meus irmãos, obrigado. O pastor, ele é um homem como outro, de carne e osso, né? Mas ele é diferenciado numa coisa, não porque ele quer, mas porque Deus assim decide. Ele tem um chamado especial. Então, nisto, o pastor é diferenciado de outros homens. E é bom informar que o pastor, o ofício pastoral, não é de um trabalhador terceirizado. Embora o pastor pode exercer alguma função como terceirizado, mas no ministério pastoral ele não é terceirizado. É bom deixar isso bem claro. Essa semana eu vi na rede social da nossa associação que um pastor aqui da nossa região estava convocando os homens da igreja para fazer uma limpeza na bancada da sua igreja. Iam fazer um lixamento nos bancos para dar uma aparência melhor. E o pastor que fazia esta convocação, e ele disse que ele estaria presente também, trabalhando nesse sentido com aqueles irmãos que comparecessem para fazer esse trabalho. Então, é um trabalho terceirizado do pastor da igreja, não é? Como pastor, meus irmãos, ou ainda muito antes de ser pastor, eu aprendi que o ministério quer dizer serviço, ou seja, servir. Nas muitas mensagens que eu recebi por ocasião da passagem do 39º aniversário de ministério, alguém colocou esta frase: o senhor já é pastor antes de ser pastor. E eu concordei com esta expressão da pessoa que mandou esta mensagem, pois desde os 15 anos de idade, quando me converti e logo me senti chamado para o ministério, eu me envolvi na obra da pregação da palavra do Senhor, pelas ruas, nas praças,
no presídio, na casa de detenção, quando ela existia, ali em São Paulo, e em muitos outros lugares, sempre pregando a palavra do Senhor. Eu convido você, e hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos aqui refletir alguma coisa sobre essa chamada especial do pastor e do seu ofício, do seu serviço em favor do reino do Senhor e da igreja do Senhor. Primeiramente, eu vou ler Efésios, capítulo 4, do versículo 7 a 13. Veja o que Paulo aqui está falando. Efésios, capítulo 4, do verso 7 a 13. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vejamos, meus irmãos, o que diz o apóstolo aqui nesse texto. Onde está a mensagem aqui nesse texto que acabo de ler? Para mim, particularmente, é um meio de cumprir o ministério. Os irmãos perceberam aí que Paulo diz que o Senhor é que distribui os dons, ou seja, capacita aqueles que ele chama para um ministério específico. E aqui nós temos vários ministérios diferenciados, não é? Na área do ensino, os doutores, os evangelistas, que não são pastores, são aqueles que evangelizam, mas necessariamente não pastoreiam uma igreja, um rebanho, etc. e tal. Então, esta é assim que eu vejo esse texto, né? Para mim, é um meio de cumprir o ministério. Eu gostaria também de citar um outro trecho, meus irmãos, mais longo que este, que destaca a ideia de que o pastor é aquele que aperfeiçoa o povo de Deus. Nesse texto já está incluso esta mensagem, não é? Que essas pessoas chamadas por Deus, capacitadas pelo Espírito Santo, cada um exercendo o seu dom, é para edificação do povo de Deus, para aperfeiçoar o povo de Deus, não é? Até para aquele dia quando o Senhor se manifestar. Assim é que deve ser olhado ou visto a função de um pastor. É aquele que é chamado, não é? Através da pregação, do ensino, busca o aperfeiçoamento dos crentes, não é? Então, aqui há uma ideia interessante em Colossenses. Aí você abre sua Bíblia e depois você permanece com ela aberta, que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes desse texto para que fique bem
claro e bem gravado em sua mente e em seu coração. Colossenses capítulo 1, do verso 23 a 29, depois o capítulo 2, de 1 a 2. Então, começando no capítulo 1, do versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Você pode aí na sua Bíblia sublinhar essa expressão, estou feito ministro. Ele não se fez, Deus o fez. Ministro, né? Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Pode sublinhar essa parte também. É a igreja, da qual eu estou, olha lá, feito ministro, segundo a dispensação, ou segundo a vontade de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando, sublinha essa palavra, e todo homem ensinando, sublinha essa palavra, a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, sublinha esta palavra, perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Agora o capítulo 2, o verso 1 e 2. Porque quero que saibais quão grande combate, pode sublinhar essa palavra, talvez na sua tradução tenha grande luta, tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, aqui nesse texto, ele identifica a sua autoridade apostólica no que diz respeito à sua chamada para este exercício, né? O verso 5, ele diz, eu fui constituído, eu fui chamado, eu fui feito ministro, ou seja, servo, segundo a dispensação, ou seja, segundo a vontade de Deus. Veja só, eu fui constituído. Ele não se constituiu um pastor, um apóstolo, como muitos assim o querem e o fazem, não é? Por si mesmo. Mas ele está dizendo que a sua autoridade para o exercício do seu ministério estava baseada exatamente nisso. Porque eu fui chamado, eu fui feito por Deus, ministro segundo a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Paulo identifica aqui também o fim, não é? Ou seja, o propósito do seu ministério. Ele diz serviço. Eu fui chamado, eu fui feito,
não é? Ministro pela vontade de Deus, com um propósito de servir ao Senhor e servir a igreja. Cristo, ele diz aqui que está nos reconciliando para nos apresentarmos santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Ele diz que Cristo está fazendo isto, e ele diz, através do ministério para qual ele foi chamado, não é? Paulo está nos apresentando aqui como homens perfeitos. No versículo 22, ele fala sobre isto, né? Ele está nos apresentando como homens perfeitos, maduros em Cristo. Aqui está, meus irmãos, a excelência do ministério pastoral, de levar os crentes em Jesus Cristo à maturidade da fé, né? Rumo à perfeição que um dia vai ocorrer plenamente. Paulo identifica aqui os meios para cumprir esse ministério para qual ele foi feito, para qual ele foi chamado. Eu pedi para você assinalar algumas palavras do texto que eu li, não é? Ele diz aí, ensinando e admoestando. Duas palavras muito significativas no ministério pastoral. Ensinando, meus irmãos, quer dizer dando informações, explicando a verdade e mostrando o caminho certo. É isso que normalmente o pastor faz quando assume o púlpito, abre a Bíblia e proclama a mensagem bíblica para os seus ouvintes. Então ele está ensinando, o que quer dizer, dando informações para os seus ouvintes, explicando a verdade e mostrando o caminho que os crentes devem seguir. E a expressão que ele usou também aqui, admoestando, quer dizer confrontando alguém com o objetivo de corrigi-lo. Nós estamos estudando aqui na quarta-feira, né? A doutrina esquecida, a doutrina da correção. E eu chamo a sua atenção para você vir participar. Tem sido muito importante esse estudo que estamos fazendo aqui toda quarta-feira. Então, a admoestação, ou admoestar alguém, quer dizer confrontar essa pessoa, não é? Com o objetivo de corrigi-lo dos seus erros. Isso não é fácil. Não é fácil porque as pessoas não gostam de ser corrigidas, admoestadas, chamadas a atenção quando alguém assim o faz apontando o seu erro. Especialmente quando se faz isto, e não é fácil, né? Especialmente quando se faz isso no espírito de amor e de paciência necessária para uma plena recuperação. Então essa parte do ministério pastoral, ela é bastante difícil. É muito difícil. Eu já experimentei muitas vezes, passei por esta experiência, por essa situação, né? E a necessidade de muita paciência. É necessário ter esta paciência para que a pessoa compreenda, entenda, e se submeta a essa correção e se corrija do seu erro. Finalmente, aí no capítulo 1, no verso 29, e no capítulo 2, versículo 1, ele usa a palavra combate, mas na minha tradução está lutar. Então ele usa esta palavra lutar para expressar o seu trabalho em favor do crescimento dos filhos de Deus. Ele disse: eu estou combatendo em favor de vocês, exatamente para que vocês cresçam, não é?
no conhecimento, tornem-se crentes maduros na fé, não é? Esta palavra expressa mais ou menos, eu imagino assim, aquela agonia, não é, que um atleta tem no esforço para vencer uma corrida. Então Paulo tinha esse sentimento nessa luta, ele sentia essa agonia de conferir que através do seu ministério apostólico os crentes estavam caminhando nessa direção da maturidade da fé. Paulo estava dizendo que tudo isto, né, ele fazia, ou seja, tudo isso faço como meu serviço em favor de vocês. Por isso que eu disse aos irmãos que muito cedo eu entendi que o ministério pastoral é serviço, é servir. Fácil? Não é. Mas todo ministério pastoral requer isto: serviço, perseverança, paciência. Eu tive alguns colegas de seminário que logo no início do ministério eles desistiram. E desistiram por quê? Porque eles não imaginavam exatamente as dificuldades que enfrentariam, não é? Na ministração da palavra, que requer paciência, que requer perseverança, que requer realmente muita luta. Assim como diz Paulo, às vezes o pastor agoniza, não é? No seu íntimo, no íntimo da sua alma, desejando muito o aperfeiçoamento dos crentes. E concluindo, meus irmãos, esta ligeira reflexão no dia do pastor, como descrever o pastor? No contexto do texto que nós lemos, especialmente em Colossenses, né, o pastor é pai para ajudar a criar os filhos de Deus. O pastor é um professor para ensinar os discípulos de Jesus. O pastor é como um técnico de futebol para treinar o time de Deus. O pastor é supervisor para organizar o povo de Deus. O pastor é admoestador para aperfeiçoar o povo de Deus. A pregação bíblica trata, meus irmãos, dos grandes assuntos da fé, da vida cristã. E o pastor tem esta responsabilidade de ser honesto naquilo que profere, né? Tanto na mensagem que profere, como também no seu exemplo de vida. Aqui em Hebreus, capítulo 13, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia comigo, um pouco adiante aqui, Hebreus, capítulo 13. Esta palavra eu nunca esqueci, pois que num culto aqui em que nós celebrávamos um aniversário do ministério, o pastor José Vieira, que foi meu pastor por alguns anos na igreja do Brás, ele baseou-se aqui nesse texto e eu fiz uma anotação aqui na página da Bíblia, no capítulo 13, alguma coisa que ele nos falou naquela mensagem, não é? Ele disse o seguinte, quando ele leu essa parte aqui do verso 17 do capítulo 13: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo,
porque isso vos não seria útil. E eu me lembro do pastor Vieira ter dito aqui, usando essa expressão, pastor versus igreja e igreja versus pastor. A responsabilidade do pastor é ministrar, é velar pela alma dos crentes. E ele usou uma expressão aqui interessante, ilustrando, né, uma vela. Ele diz, esta expressão velar, os irmãos imaginem uma vela. Você acende ali o pavio daquela vela e ela vai queimando, vai se derretendo, vai se consumindo até não sobrar nada. Ele diz, esta expressão, não é? No original significa exatamente isso. É aquele que se consome em favor de alguém, não é? Em favor de algo. Não é? O pastor deve exercer o seu ministério desta forma. É por isso que o ministério pastoral não é para todos. A Bíblia diz, no texto inicial que eu li, que Deus deu alguns para pastores. E alguns que se aventuram por si mesmos se tornarem pastores, não vão muito longe, não. Porque o ministério pastoral é algo de abnegação. É algo que vai consumindo. Isso é claro e bíblico, né? E da parte da igreja, disse o pastor Vieira, né? Enquanto o pastor vela, a igreja se submete. A igreja dá ouvidos, reconhecendo que o pastor é um homem como qualquer outro homem, mas tem uma diferença. Ele tem um chamado especial da parte de Deus. Eu acho, meus irmãos, tão bonito algumas igrejas, e assisti isto recentemente. Pastor José Vieira Rocha, hoje ele está com 96 anos, eu acredito, né? É por aí. Está bem idoso. A irmã Jair, sua querida esposa, muito doente, sofreu já alguns AVCs. E ele pastoreou a Igreja do Brás durante 30 anos. Fez um grande trabalho lá, inclusive a construção do novo templo, que antes era na Rua Maria Marculina, ali naquele centro comercial, e ali as coisas estavam muito apertadas, e a igreja crescendo. Tiveram, então, que vender aquela propriedade para um comerciante interessado, e adquiriram um terreno bem próximo à estação Bresser do metrô, um terreno muito grande, e ali construiu-se um belo templo e também um edifício para educação religiosa. Isso tudo através do ministério do pastor Vieira. Ele se destacava muito nessa questão da administração da igreja. Ele tinha uma visão extraordinária nesse sentido. E agora, idoso, né? Ele continua membro, é pastor emérito da igreja. A igreja honrou o pastor Vieira, depois de 30 anos de serviço, concedeu-lhe o título de pastor emérito da Igreja Batista do Brás. E agora, recentemente, uns dias atrás, no dia do seu aniversário, ele já tem dificuldade de locomoção, alguns irmãos da igreja foram à sua casa, transportaram ele, a sua esposa, até a igreja, colocaram ali alguns bancos à frente para ele e para a esposa, e foi feita uma linda homenagem no dia do seu aniversário. Pastor Salovi Bernardo, recentemente completou 100 anos de idade, e a igreja que ele pastoreou fez-lhe uma linda homenagem. Pastor Irlande Pereira de Azevedo, com 94 anos de idade, pastoreou 25 anos a primeira igreja batista de São Paulo, onde aos 15 anos eu me converti a Jesus.
também foi honrado como pastor emérito daquela igreja, no apartamento que ele habitava, que era de propriedade da igreja. Quando ele deixou o pastorado da igreja, a igreja honrou o pastor, passando a escritura do apartamento em nome do pastor Irlando. Fez este presente para ele, e a igreja adquiriu outro apartamento para a habitação do próximo pastor que iria assumir o ministério daquela igreja. Como é bonito quando as igrejas, meus irmãos, reconhecem o serviço do pastor, e mesmo quando eles envelhecem, não se esquecem dele, não se esquecem dele. Isso é muito interessante, não é? Que esta palavra, meus irmãos, eu trago com o único objetivo de informar, de orientar como deve ser a relação pastor-igreja e igreja com o pastor. E que Deus assim os abençoe. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai santo e bendito, obrigado por nos trazer aqui ao templo da tua casa nesta noite e podermos celebrar ao Senhor neste culto. E agradecemos, ó Deus, pela vida dos pastores, aqueles que o Senhor constituiu, como diz o apóstolo Paulo. Eu fui constituído, eu fui feito ministro do Senhor para o teu serviço, Pai. Abençoa os teus servos pastores nesse dia em que em todas as igrejas batistas o dia do pastor é lembrado. Que o Senhor abençoe a todos, ó Pai. Oramos por aqueles que já estão bastante idosos, que já deixaram o ministério, já não exercem mais o ministério frente às igrejas, e que alguns estão enfermos, precisando, ó Pai, da ajuda, da compreensão, do amor dos crentes, e assim tem sido feito com muitos deles. Nós oramos aqui pelo pastor Vieira Rocha, pela sua esposa, irmã Jail, pastor Saluvi Bernardo, pastor Irlande, que não obstante não está pastoreando uma igreja local, mas continua na ativa, pregando nas diferentes igrejas onde é convidado, aconselhando os pastores mais jovens pela grande experiência que ele tem no exercício do ministério pastoral. Obrigado, ó Deus, pelas igrejas que acolhem os teus servos, que honram os teus servos, que são submissos ao pastor, que ouvem a sua voz, valorizam o ensinamento, valorizam a pregação e colocam em prática. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar o hino que está sugerido aqui no boletim, de número 579, Olhando para Cristo. Esse hino é o hino oficial da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Toda reunião mensal da Ordem dos Pastores Batistas, esse hino é cantado. Ele foi escolhido para ser o hino oficial da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Cantemos. Seus flancos
pé, já estamos encerrando essa atividade de culto. Aqui quero deixar um apelo do coração de um pastor que vela pela vossa alma. Venha orar com a gente quarta-feira. Venha na escola bíblica dominical. Participe ativamente, se esforce para que naqueles dias em que nós temos e horários de reuniões, você não falte. Assim você está se fortalecendo e está fortalecendo a igreja do Senhor e está sendo aperfeiçoado por aquilo que aqui é ensinado, por aquilo que aqui é pregado, ok? Faço esse apelo do coração de um pastor que vela pela sua alma diariamente. Vocês são lembrados em nossas orações. No próximo domingo, pela manhã, às 9 horas, temos a nossa assembleia mensal. É importante que o membro da igreja esteja presente para estar informado daquilo que está acontecendo, como está a situação da igreja, ouvindo os relatórios, dando abertura sempre à assembleia. O pastor traz uma breve mensagem bíblica. Então, venha estar conosco, cultuando ao Senhor também na assembleia extraordinária mensal que a igreja promove. Oremos ao Senhor, cantemos o hino final de despedida do culto. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e todos digam amém. Amém. Cantemos. Por ti